Estamos online. Estão vendo a apresentação aí, né? Sim. Olá, boa noite a todos. Eu sou o professor Fábio Ferreira e na aula de hoje a gente vai falar sobre os dados que fazem sentido e como levantar essas informações para fazer um diagnóstico energético. Só para me apresentar, eu sou formado, né, minha formação técnica é em refrigeração e climatização pelo Senai São Paulo. Eu também sou graduado em tecnologia de fabricação mecânica pela FATEC. Eu também sou pós-graduado em gestão de energia e eficiência energética em sistemas de climatização, também pelo Senai São Paulo, e atualmente eu sou mestrando na área de energia pela UFABC, Universidade Federal do ABC. A minha experiência, eu trabalhei muito com manutenção, sistemas de refrigeração e ar-condicionado, principalmente no setor industrial, comercial e hospitais. Também tenho conhecimento na área de refrigeração por amônia. Atualmente eu sou instrutor no curso técnico de refrigeração e climatização no Senai São Paulo e conteudista na N-Mentors. A nossa programação para a aula de hoje, a gente vai começar a falar principalmente sobre as variáveis independentes, né, uma breve descrição do que são essas variáveis independentes. No segundo bloco, a gente vai falar sobre as medições essenciais para o diagnóstico energético, sempre baseado nos instrumentos que vocês receberam do projeto, como Trena Laser, termômetro infravermelho, termohigrômetro, o anemômetro, o luxímetro, o multímetro e o alicate vatímetro. E no terceiro bloco, a gente vai dar um leve apanhado aí sobre os dados da fatura de energia, falando sobre as potências, demandas e o fator de potência. A gente vai começar a falar sobre variáveis independentes, né? E o que são essas variáveis independentes? Elas são as variáveis que influenciam, né, no uso final da energia, pois o consumo pode variar em função de alguns aspectos, que no caso, por exemplo, pode ser o clima, sistemas térmicos, o clima pode contribuir bastante, né, nessa variação, a produção de uma indústria, a ocupação de um determinado estabelecimento, entre outras, né? Pois essas variáveis, elas são definidas na própria ação de eficiência energética, né? E assim, qualquer grandeza que possa afetar o resultado final, que no nosso caso é o consumo de energia, poderá ser definida como uma variável independente. Então, a gente vai fazer essas medições em campo, com os instrumentos de medição, determinar a fronteira que a gente vai fazer esse trabalho e verificar se essas variáveis realmente são interessantes e vão realmente afetar lá no final, né, que é o consumo de energia. E qual que é o conceito-chave de variável independente, né? É aquela que influencia o comportamento da variável de interesse, no caso, o consumo de energia, mas ela não é influenciada por ela no modelo. Já a variável dependente é o resultado que queremos prever ou explicar. Geralmente, o consumo de energia em quilowatt-hora ou a demanda em quilowatt. Eu coloquei lá variável independente X, variável
dependente Y, porque no plano cartesiano elas são representadas dessa forma, para que no final, né, das contas, possamos fazer aí uma regressão linear para determinar o modelo matemático do consumo de energia e também da linha de base. A gente vai começar a falar um pouco dessas variáveis em função dos instrumentos, né, que a gente recebeu, que vocês receberam pelo projeto. Vou começar pela trena laser. E por mais simples que possa parecer, né, são dados muito importantes aí para o nosso projeto. E quais são esses dados, né, fornecidos pela trena laser? No diagnóstico energético, as variáveis medidas, né, com a trena laser são fundamentais, principalmente para calcular aí, o consumo específico. Eu posso, com a trena laser, calcular a área útil de um determinado espaço que vocês queiram fazer a ação de eficiência energética, e essa área útil eu posso acrescentar lá no cálculo do consumo específico e fazer essa relação de consumo de energia, quilowatt-hora, pela área metro quadrado, né? Tendo um resultado aí do consumo útil em quilowatt-hora por metro quadrado, né? A gente pode também fazer com a trena laser, medir, né, as dimensões dos ambientes para fazer um cálculo de carga térmica para determinar se o sistema de climatização foi bem dimensionado ou não. A gente sabe, né, que um sistema de climatização mal dimensionado pode afetar muito o consumo de energia, e a trena ela vai ser um dos equipamentos auxiliares para a gente determinar as dimensões, e com essas dimensões, né, do ambiente, porta, janela, a gente poder determinar aí o cálculo de carga térmica. Um outro ponto importante, né, que a gente consegue fazer com a trena é calcular o volume do ambiente. E o volume do ambiente, ele também serve, né, para fins aí de cálculo da renovação de ar desse ambiente. A gente sabe que a renovação de ar em um determinado ambiente, ela é o ar externo, né, sendo incrementado nesse ambiente. Esse ar externo, ele tem uma determinada energia, vai gerar calor no ambiente, e se essa renovação estiver mal dimensionada, a gente vai aí ter um problema de incremento de carga térmica não previsto, né, fazendo com que o sistema de climatização ou refrigeração ele possa ter um consumo energético maior. Daí a trena ela vai contribuir para a gente calcular o volume e fazer o cálculo dessa renovação de ar em função do volume, como especifica aí a norma da ABNT, a NBR 16655. Falando um pouco mais da importância da trena laser, né? A gente vai... qual que é a intenção de usar uma trena laser, né? Fazer a medição de distância, né? O comprimento linear em metros, calcular a área, né? Utilizando aí a unidade metro quadrado, que seria lado vezes lado, ou base vezes altura, né? E também o cálculo do volume, né? Comprimento vezes a largura vezes a altura, a gente chega aí no cálculo do volume. Agora a gente vai falar um pouco sobre o termômetro infravermelho, né? Qual que é a importância desse instrumento no projeto. A função dele é fazer uma detecção rápida de temperatura, né? No próprio, na área clínica, né? Hoje, na medicina, estão usando bastante esse tipo de instrumento, né? Na área para fins medicinais, para aferir a temperatura, né? Então, rapidamente, o enfermeiro, o médico, ele consegue aferir a temperatura do paciente utilizando um instrumento parecido com esse, porém com aplicação médica. O nosso instrumento ele já tem uma aplicação
mais técnica industrial. E esse instrumento, né, as temperaturas obtidas por meio desse instrumento, elas normalmente, né, são para superfícies energizadas ou com temperaturas muito altas. São superfícies que a gente não vai ter o contato manual para instrumentar essa superfície. Então, são superfícies aí que não é possível o técnico fazer a instrumentação, por conta de ser uma superfície ou energizada ou uma superfície com uma temperatura muito alta, né? Que tipo de superfícies são essas, né? Barramentos, por exemplo, em painéis elétricos, né? É possível fazer esse acompanhamento da temperatura dos barramentos nos painéis elétricos, se caso, né, não tiver lá uma câmera termográfica, um termômetro infravermelho, ele consegue suprir essa necessidade, né? A gente vai pegar a temperatura do barramento, a temperatura do ambiente que esse barramento está, e existe normas, né, gráficos, para você fazer a comparação dessa temperatura, fazer a relação da temperatura do barramento, a temperatura do ambiente, né, e verificar se a corrente, se a condução elétrica nesse barramento está de acordo ou não, né? Então é possível fazer também um diagnóstico fazendo esse tipo de avaliação. Uma outra aplicação é a medição de temperatura em motores elétricos em pleno funcionamento, né? Um motor elétrico, por mais que o aquecimento não seja, né, num grau tão alto, mas pela praticidade e a velocidade que você faz essa leitura, acaba fazendo com que você ganhe tempo na leitura da temperatura desses motores. Uma outra aplicação é medir temperaturas em compressores de sistemas de refrigeração. É muito comum utilizar esse instrumento para fazer a medição de temperatura em compressores, né, e sistemas de refrigeração, pois... Alguém chamou? O microfone está aberto aí. Então, é possível fazer a leitura das temperaturas na linha de descarga dos compressores, onde essa temperatura ela chega facilmente aí aos 80, 90 graus Celsius, e em casos extremos, podendo chegar até os 120 graus Celsius, né? A importância desse instrumento para essa aplicação, tá? Esse instrumento, ele não é indicado para fazer a leitura da temperatura do ar. Então, esse instrumento ele é mais aplicado para temperaturas de superfícies. É comum, o pessoal que trabalha com sistemas térmicos, ventilação, climatização, apontar o infravermelho para a saída de ar do equipamento para tentar fazer a leitura do ar que está sendo insuflado pelo equipamento, né? Mas ali esse instrumento, ele na verdade, ele vai fazer a leitura da superfície que está lá no sistema de climatização e não vai pegar a temperatura do ar com precisão, né? Ele até pode fazer uma certa leitura ali, mas não vai ter uma precisão ideal aí para fazer o diagnóstico, né? Em função disso, né, os resultados, eles podem sim indicar um desperdício de energia. Então, é importante a gente poder fazer também a interpretação desses dados para mapear aí algum desperdício de energia. Falando agora do termohigrômetro, no caso, a gente vai agora pegar dados relevantes para o conforto térmico, né? É um instrumento utilizado para medições de temperatura e umidade relativa, né? E qual que é o objetivo? Estudar as propriedades do ar no interior dos ambientes, sejam eles climatizados ou não, né? A análise realizada com estas grandezas serve para mensurar o conforto térmico das pessoas que ocupam aquele recinto, né?
Mas afinal, qual a relação que a temperatura e a umidade relativa têm com a eficiência energética, né? Tem tudo a ver. A gente pode pegar esses valores de temperatura e umidade relativa e comparar com a norma. Existem aí algumas normas para conforto térmico, né? Hoje, a mais atual é a BNT NBR 17037, né? Porque essa norma ela tem uma certa importância, uma certa relevância hoje, porque a resolução 09 da Anvisa, ela foi absorvida por essa norma. Então, os dados que eram recomendados pela Anvisa, hoje estão dentro dessa norma, tá? A resolução 09 da Anvisa, ela foi revogada. Então, hoje está valendo o que está dentro da NBR 17037, para dados de conforto térmico, né, em ambientes não residenciais, tá? Dependendo dos valores, se consegue identificar possíveis falhas no sistema de climatização, né? E fazer os ajustes, como o set point, por exemplo. Então, a gente vai coletar esses dados no ambiente climatizado e comparar com a norma. A norma, por exemplo, ela fala que a temperatura ambiente ela tem que estar entre 21 e 26 graus Celsius. Se eu pegar essa temperatura no ambiente e a temperatura tiver 18 graus Celsius, né, um ambiente fechado, climatizado, vai indicar o quê? Que o sistema de climatização, o set point dele está abaixo do recomendado ou o equipamento ele está funcionando mal, está ligado por mais tempo do que deveria estar ligado, né? Por outro lado, o que que a umidade relativa vai dizer para a gente? Lá na norma fala que a umidade relativa ela tem que estar entre 35% e 65%. Caso essa norma esteja abaixo dos 35%, também vai indicar a mesma coisa, o mesmo diagnóstico. O sistema está ligado mais tempo do que deveria, né? E com base nisso você pode entrar com alguma ação aí de eficiência energética. Agora a gente vai falar do anemômetro, né? O anemômetro é outro instrumento muito importante para a gente. Ele é um instrumento que ele faz a leitura da velocidade do ar, ele faz a leitura, ele já faz o cálculo da vazão de ar. E para sistemas de ventilação, exaustão e ar-condicionado, é de extrema importância. É uma ferramenta fundamental, né? Em sistemas de ventilação e exaustão, o anemômetro auxilia muito, pois permite que seja mensurada a velocidade do ar adequada para garantir a eficiência energética, né? Então, existem normas também, né, que regulam qual que é a velocidade ideal, né, em cada trecho do sistema de ventilação ou sistema de exaustão. A gente também consegue pegar esses valores, né, e comparar para ver se está dentro do recomendado ou não. Nos sistemas de climatização, é um grande aliado, pois podemos comparar a velocidade e vazão de ar, né, com as recomendações do fabricante, possibilitando as devidas correções caso seja necessário. Assim, qualquer anomalia na velocidade e, consequentemente, na vazão de ar pode trazer ao sistema perdas energéticas, estas por motivos de obstrução no sistema de ventilação, podendo forçar o trabalho dos motores, aumentando o consumo de energia. O que que ele quis dizer nesse texto? Se no ambiente que você trabalha, né, que você vai fazer as ações de eficiência energética, tem lá um sistema de ar condicionado e o filtro de ar condicionado, né, o filtro do sistema de ar condicionado, ele tiver obstruído, né, tiver sujo, vai forçar o sistema de ventilação, né? O ventilador ele vai operar fora dos padrões de corrente elétrica e isso vai promover aí um consumo, um aumento, né, no consumo de energia,
né? Então, um simples filtro de ar sujo pode provocar isso, né? E como que uma das ferramentas que você vai identificar esse problema vai ser o próprio anemômetro, seja medindo a velocidade do ar, né, que é mais simples, você vai verificar ali se está tendo um fluxo de ar ou não, e se tem fluxo de ar, você vai calcular, você vai medir a vazão de ar, né, e comparar com o fabricante se a vazão de ar daquele equipamento está dentro do recomendado ou não. Tudo isso através desse instrumento chamado anemômetro, né? Um outro exemplo é a vazão de ar de renovação, que pela norma, né, na maioria dos casos, ela tem que ficar aí num valor de 27 metros cúbicos hora por pessoa, né? Então, um sistema de renovação aí clássico para qualquer ambiente fechado, a vazão de ar de renovação tem que estar dentro desse valor, 27 metros cúbicos hora por pessoa, né? Então, se dentro do ambiente são 10 pessoas, a vazão de ar de renovação vai ser 270 metros cúbicos hora por pessoa, né? Pode ser mais? Pode, só não pode ser menos, né? Para fazer a diluição do CO2, o valor da renovação não pode ser menor do que a norma recomenda. Porém, se esse valor for acima, né, você vai resolver o problema da diluição do CO2 dentro do ambiente, porém, né, é um volume de ar a mais entrando no ambiente climatizado. Então, se o ambiente externo está 35 graus e no ambiente interno está 22 graus, é mais ar, né, é mais volume de ar a 35 graus entrando no ambiente que está a 22 graus. Contudo, esse equipamento de ar-condicionado, ele vai operar por mais tempo, porque ele vai tentar remover esse calor em excesso que está entrando. Porque o sistema de ar-condicionado, ele também é projetado para remoção do calor de renovação. Então, daí a importância da vazão de ar de renovação ficar dentro aí do recomendado pelo fabricante, tá? Nem um pouco a mais, nem um pouco a menos. Outra coisa é a velocidade do ar dentro do ambiente. Então, por exemplo, numa mesa de um escritório, né, de uma sala de aula, a velocidade do ar ela não pode ser maior do que 0,2 metros por segundo. Então, a gente consegue aí também, dependendo da escala do instrumento, obter esses valores mais baixos de velocidade. Então, para conforto térmico dentro de um escritório, uma sala de aula, a velocidade do ar ela não pode ser maior do que 0,2 metros por segundo. Na norma também tem essa recomendação, né? Porque uma velocidade alta ou muito baixa também vai influenciar na sensação térmica de quem está dentro do recinto. Agora falando na parte de iluminação, a gente vai falar do luxímetro. É um instrumento aí também de grande importância, né? Um dos mais importantes também no momento do diagnóstico energético. A variável medida pelo luxímetro é o lux, né? E representa a quantidade de luz que incide sobre uma superfície. Durante a medição, é importante manter o luxímetro, né, o ponto de medição do luxímetro, aquele globo ocular, aquela parte mais esbranquiçada, longe do corpo, essa parte aqui, ó, né? Manter afastado do corpo para evitar o sombreamento. É que na tela ele vai indicar para a gente aí o valor do lux. E qual que é a importância do luxímetro no diagnóstico energético, né? A verificação do nível de iluminação, né, ou iluminamento, como alguns profissionais falam também. E qual que é a importância dele, né? Ele permite identificar ambientes com iluminação insuficiente ou excessiva. Então, tem os dois lados. A gente pode encontrar uma iluminação insuficiente ou um local que tenha uma iluminação acima do que recomenda a norma, porque existe a norma também
para iluminação, que indica, em função de cada ambiente, qual que é a iluminância aí recomendada, né? A ideal para cada ambiente, tá? Então, ele permite identificar ambientes com iluminação insuficiente ou excessiva, né? Níveis excessivos de iluminação representa desperdício de energia, pode representar um desperdício de energia, né? E níveis insuficientes de iluminação, além de provocar o desconforto visual, né? Baixa produtividade, também tem o problema da insegurança, né? E qual que é a norma para iluminação? É a NBR 8995. Então, na norma NBR 8995, a gente encontra as tabelas indicando lá os ambientes, para cada ambiente, qual que é o nível de iluminamento recomendado. Então, por exemplo, aqui, para a área de leitura em bibliotecas, o recomendado é 500 lux. Salas de aula noturna, também recomendado aí 500 lux. Sala de desenho, 750 lux. Então, tem essa base para a gente fazer a comparação, né? Então, a gente consegue fazer não só em ambientes escolares, mas para ambientes industriais também, galpões, indústrias, né? Então, para todo tipo de ambiente, é possível fazer esse tipo aí de análise. Agora, falando aí dos instrumentos que medem grandezas elétricas, né, a gente tem aí o multímetro digital, o alicate amperímetro e o alicate watímetro, né? Tanto o multímetro digital, o alicate amperímetro, eles fazem a leitura aí de tensão, resistência ohmica, capacitância, mas qual que é a grande diferença, né? É que o alicate amperímetro ele oferece aí um meio de fazer a leitura de corrente elétrica de uma forma mais segura, né? Por meio do seu alicate aqui, você consegue fazer essa leitura aí de corrente elétrica, né? Então, são parâmetros elétricos, grandezas elétricas, que auxilia muito, né, na hora de fazer o diagnóstico energético. Você precisa aí fazer essas leituras, né, para no final das contas poder calcular as potências elétricas também, né, por meio desse instrumento, né? Agora, um outro instrumento mais sofisticado que já faz tudo isso para a gente é o alicate watímetro. O alicate watímetro ele já fornece, né, para a gente aí as leituras da potência ativa, da potência aparente, da potência reativa, fator de potência, né, além de tensão, corrente e frequência. Esses instrumentos também a gente consegue fazer as leituras, né, para tensão, para corrente elétrica, permitindo que você possa fazer aí um cálculo do desbalanceamento de tensão em corrente, né? Um sistema desbalanceado pode trazer problema, né, de aquecimento de motores, um aumento também, né? Sempre vai provocar isso, o aumento no consumo de energia elétrica. Daí a importância desses três instrumentos de grandezas elétricas, né? O multímetro, o alicate amperímetro e o alicate watímetro. Compare as grandezas medidas com as recomendadas pelos fabricantes de equipamentos elétricos. Então, essa comparação é importante. Fazer a leitura de potência, tensão, né? Porque em motores, por exemplo, né, você vai fazer a leitura de corrente elétrica. Eu vou fazer a leitura de corrente elétrica no motor ou um compressor. Eu vou usar o alicate amperímetro, vou anotar esse valor de corrente elétrica, que é a corrente nominal do equipamento, e vou comparar o valor medido com o valor que está na etiqueta do equipamento, né, ou no catálogo técnico do equipamento, para verificar se há alguma discrepância nos valores medidos
com os valores recomendados pelo fabricante. Se um equipamento que trabalha com valor de, por exemplo, 10 amperes, você fez uma leitura na corrente desse equipamento e você mediu, deu 12, 13 amperes, né? Essa corrente está acima do recomendado, acima da nominal, e é importante ter uma atenção e verificar o que está acontecendo, né? Porque a corrente acima da nominal, né? Na hora já vai trazer aí um consumo energético bem acima aí do normal, né? Daí a importância de medir e comparar os valores com os valores medidos, medidos com os do fabricante. Ao medir a potência elétrica de um circuito com lâmpadas, né, e os valores medidos forem maiores, algum desperdício de energia ocorre no circuito. Então, você pode também, com alicate watímetro, por exemplo, fazer a leitura da potência num circuito de lâmpadas e comparar essa leitura da potência no quadro elétrico, né, de iluminação, e comparar com as lâmpadas, com a potência descrita nas lâmpadas, se está tendo uma discrepância ou não, se esse valor está batendo ou não. Se o valor lido, né, medido pelo alicate watímetro de potência, for maior do que está descrito, né, na soma de todas as lâmpadas daquele circuito, você pode ter um problema, né? E esse problema pode ser desde reaperto de terminais, né? Até, por exemplo, até coloquei um exemplo aqui, né? Um eletroduto aí que está, por exemplo, entupido de cabo lá dentro, né? Simples fato de dentro do eletroduto não ter ventilação já provoca aí um aquecimento excessivo desses cabos, né? E pode comprometer aí também o consumo de energia. Então, só um exemplo aí, mas para a gente fazer a aplicação correta desses instrumentos de medição. Agora a gente vai falar um pouco aí de dados de fatura de energia, né? Então, alguns dados aí importantes para a gente poder analisar, né? A compreensão da forma como é cobrada a energia elétrica e como são calculados os valores apresentados nas faturas, né, emitidas mensalmente pelas concessionárias de energia elétrica, né? Existe aí o dado, né, de consumo de energia elétrica, que é dado aí em quilowatt-hora, no caso de quantidade de potência elétrica, né? Então, a quantidade de potência elétrica em quilowatt consumida em um intervalo de tempo. No caso, aí, como a gente acrescentou o tempo, ele vai ser expresso em quilowatt-hora. Temos a demanda, que é a média das potências elétricas ativas ou reativas solicitadas ao sistema elétrico pela parcela da carga instalada em operação na unidade consumidora, durante um intervalo de 15 minutos. São 4 registros por hora, 96 por dia e 2.880 registros por mês. Temos a demanda contratada, isso para o grupo A, tá? Só para dar um adendo aí, esses dados, eles fazem parte do grupo A, para alta tensão. Demanda contratada, demanda de potência ativa a ser obrigatoriamente disponibilizada pela concessionária no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência no contrato de fornecimento, e que deverá ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatt. Outros dados, né, como a demanda de ultrapassagem, né, que é a parcela de demanda medida que excede o valor da demanda contratada, expressa aí em quilowatts. A demanda faturável, que é o valor da demanda de potência ativa, identificada de acordo com os critérios estabelecidos e considerada para fins de faturamento, com aplicação da respectiva tarifa, expressa em quilowatt. Demanda medida, maior demanda de potência ativa, verificada por medição, integralizada no intervalo de 15 minutos durante o período de faturamento, expresso em quilowatt. Energia elétrica, de forma simplificada, é o produto
né, da potência elétrica pelo intervalo de tempo de utilização de um equipamento, né, de uma instalação, seja ela residencial, comercial ou industrial. Fatura de energia elétrica é a nota fiscal que apresenta aí a quantia total que deve ser paga pela prestação do serviço público de energia elétrica, referente a um período especificado, discriminando as parcelas correspondentes. Aqui são alguns dados tarifários, né? Até um exemplo aqui, utilizado pela CPFL, que fala do horário de ponta, fora de ponta, que é esse período na cor cinza, né? Todo o período do dia aí fora da ponta, o período intermediário, que seria aí 1 hora antes da ponta e 1 hora após o horário de ponta. E a própria ponta, que vai das 18 às 21 horas. Tá? Então, só um exemplo aqui de como se aplica esse faturamento aí pelo horário, né, pela demanda aí fora de ponta, intermediário e ponta. Né? E aqui as datas de finais de semana, feriados, aonde aí no período integral aplica todo o horário de ponta. Né? Não tem esse intervalo aqui de intermediário e horário de ponta nos feriados. Aqui é um exemplo de uma fatura. Eu grifei alguns dados aí para a gente analisar, né? Por exemplo, consumo fora de ponta. Eu não sei se dá para enxergar, se ficou nítido aí, mas aqui está consumo fora de ponta, né? Que seria aí a tarifa para uso no sistema de distribuição, né? O TUSD. E aqui embaixo temos o consumo reativo, né? Excedente fora de ponta, tá? Então aqui seria, né? O consumo, né? O que foi consumido nesse período, indicado aqui em quilowatt-hora, né? E aqui temos o consumo reativo excedente, que também é dado, só que nesse caso aqui, né, o consumo reativo seria a potência reativa aqui no triângulo das potências, né? Que está mensurado aqui em quilowatt, aliás, em quilovolt, quilovolt-ampere. Esse consumo, né, que nós temos aqui nessa fatura, esse exemplo, é só para mostrar uma relação aí com o fator de potência. Então, nós temos aqui o consumo dado em quilowatt-hora, né? E com esses dois valores, a gente consegue aí calcular qual que é o fator de potência para esses dois valores aqui, utilizando essa equação do fator de potência. Tá? Então, temos aqui no numerador o consumo, né? E no denominador a gente tem aí a raiz quadrada aí do consumo mais o, o consumo reativo excedente, né? Resolvendo essa equação utilizando esses dois valores, substituindo aqui, a gente chega no fator de potência. Então, um fator de potência baixo, né, abaixo aí de 0,92, que é o recomendado, pode ocasionar um aumento nesse consumo reativo excedente, né? E o aumento nesse consumo pode gerar aí um certo valor na fatura, um valor a mais, né, na fatura, penalizando por conta desse consumo reativo excedente, né? E por que que teve esse consumo reativo excedente? Por conta do fator de potência podendo chegar abaixo de 0,92. Se manter o fator de potência acima de 0,92, né, esse consumo reativo, ele ele pode não ser cobrado, né, ou quando é cobrado, são valores bem irrisórios, né, são valores bem baixos aí. Daí é só para falar para vocês a importância aí
do fator de potência, porque voltando lá nos instrumentos, né, na parte aí do alicate vatímetro, ele dá para a gente esse valor do fator de potência. Então, a gente não precisa nem calcular isso daí. E aquele valor do fator de potência, o ideal é que dê aí acima de 0,92. Né? Então, é importante, na hora que for fazer a leitura com o alicate vatímetro, se ater também ao fator de potência. Tá? Aqui em cima temos a demanda contratada, para esse exemplo, né? Demanda contratada de 100 kW, né? Nível de tensão para essa região aqui, ó, 23,1 kV, 23.100 volts, né? E aqui nós temos as medições de consumo de ponta, consumo fora da ponta, né? E a demanda aí no intervalo de 12 meses. Então, uma breve leitura da conta, da fatura de energia, mas para relacionar aí mesmo com o fator de potência e, ao mesmo tempo, a importância do uso do alicate vatímetro. E aqui são os problemas que podem ocasionar aí o baixo fator de potência, né? A energia reativa, ao sobrecarregar uma instalação elétrica, inviabiliza sua plena utilização, condicionando a instalação de novas cargas a investimentos que seriam evitados, se o fator de potência apresentasse valores mais altos. O espaço ocupado pela energia reativa poderia ser então utilizado para o atendimento de novas cargas. Os investimentos em ampliação das instalações estão relacionados principalmente aos transformadores e condutores necessários. Aqui tem uma tabela onde mostra, né, a potência útil absorvida em quilowatt, simula alguns valores de fator de potência, né, e a potência do transformador. Então, por exemplo, se eu tenho fator de potência no valor de 1 e a potência absorvida útil é de 800 kW, teoricamente eu preciso de um transformador de 800 kW. Agora, se esse fator de potência cai pela metade, 0,5, por exemplo, né, para essa mesma potência útil, eu precisaria aí de um transformador de 1.600 kVA. E do outro lado, né, a relação do fator de potência com a bitola do cabo. Então, se você tem um fator de potência 1, você vai ter uma determinada aí seção transversal do cabo. Agora, se esse fator de potência caiu para 0,7, você vai precisar de uma bitola maior de cabo, né? Porque essa relação dobrou. Então, um fator de potência ruim, ele vai prejudicar o uso dos transformadores, ele vai comprometer a instalação, né, elétrica no geral, e comprometendo também os cabos aí que compõem o circuito elétrico. Só para fazer essa relação também. Bom, é isso. Espero que essa aula aí seja de grande valia para vocês e fica no aguardo aí das dúvidas. Opa, bom, muito bem, Fábio. Pô, excelente, excelente aula, né? Parabéns, aí. Obrigado. Então, com relação ao fator de potência, realmente é um ponto que a gente precisa prestar bastante atenção mesmo, né? Você viu que você demonstrou muito bem que na fatura ali aparece uma penalidade, né? Caso você tenha um valor abaixo de 0,92, né? Exato. Que é o ponto ali que se coloca. Eu acredito que uma das formas de nós conseguirmos reduzir esse fator de potência ou ajustar o fator de potência em algumas instalações industriais são banco de capacitores, né? Eu acho que isso
acaba corrigindo e ajudando. E basicamente é uma solução simples, né? E de baixo custo que, que pode ser implementado aí nas empresas. Então, quando nós estamos certeza. fazendo um diagnóstico energético, né, mesmo para futuras reduções aí de consumo e de energia, a gente pode observar que a simples leitura de uma conta de energia, a gente já pode trazer soluções aí Com imediatas, certeza. né, para isso, né? É o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Realmente foi muito boa essa observação. Será que temos mais algumas perguntas? Bom, eu só gostaria de fazer o registro aqui, né, que o Fábio, o Fernando, o Atair, nós aqui estamos sempre à disposição aí de vocês, né, para as dúvidas durante o projeto. Vocês viram aí pela apresentação do Fábio, né, o conhecimento que ele tem na prática, aí poderia chamar do chão de fábrica, né, Fábio? Então, É verdade. é importante aí, se vocês tiverem alguma dúvida, aproveitar, né, esse conhecimento prático aí, né? Estou à disposição a qualquer momento aí. Tá? Não sei, Fernando, você quer fazer um encerramento? Você está no mudo, viu? O microfone está É, desligado, Fernando. o Fernando até me escreveu na paralela que ele não tá conseguindo, embora ele tenha tirado o mudo lá, ele não tá saindo som lá. Agora tá Tá bom. saindo? Agora Tá. sim, Agora sim. agora sim. Nossa, eu tava falando aqui, desculpe, pessoal. Então, eu tava lendo no chat aqui, o Félix Santana, ele agradeceu a apresentação e as informações passadas, e o João Lima também acabou de agradecer, e do lado dele está tudo certo. Acredito que vale aqui, né, repassar que essa parte aqui do diagnóstico energético é muito importante para vocês, alunos e professores que estão presentes, tá? E reforçando aí o que o Eduardo falou, estamos presentes aí pelos canais de dúvidas com vocês. Caso tenham dúvida, fiquem à vontade também, senão podemos encerrar por aqui. Podem abrir o microfone, vídeo, tá? Tá tudo aqui liberado para vocês através dessa live. Só um minutinho, Fábio, tem mais um digitando aqui, tá? Tranquilo. Professor Eduardo, está satisfeito e agradeceu a apresentação. Eu que agradeço aí o prestígio. Tem mais um digitando. Vamos lá, pessoal, vocês podem abrir o microfone também, tá? Não se sintam envergonhados aí para falar conosco. Bom, Gianluca também falou aqui que não tem dúvidas e que agradeceu. Acho que agora podemos encerrar aqui. Bom, muito Só obrigado, pessoal. reforçando também que todos os webinars a gente está gravando também, então amanhã a gente vai disponibilizar todos gravados, então se alguém não conseguiu estar aqui, tudo bem, a gente também deu esse plano B ali para vocês com as gravações e com os materiais, e foi como a gente sempre reforça, a gente está aqui também a todo momento, tanto nas comunidades quanto nos grupos para cada equipe ali, que se vocês tiverem umas informações ou alguma pergunta bem específica, não fica com vergonha, a gente também colocou lá os grupos de equipe justamente para isso, para a gente ter o maior apoio bem personalizado e customizado para vocês, tá? Então, a gente está aqui mesmo, como o Fernando bem colocou, tá bom? Isso aí, Karen, bem lembrados. Sim, importantíssima essa mensagem. Bom,
Encerramos aqui, então. Ficamos aí com o agradecimento de todos presentes aqui, disponível para vocês, e mandem aí, caso tenham dúvidas. Obrigado, Fábio, e a equipe aqui presente. Eu agradeço pela Boa noite a oportunidade todos. aí. Tchau, tchau. Tchau.